e a ter esse momento com Deus. Nesse momento você pode já dizer: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu vim aqui hoje porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos e exaltamos o teu nome. Estamos aqui reunidos na tua igreja e queremos te pedir, Senhor, fala conosco. Não aquilo que nós queremos para a satisfação pessoal do nosso eu, mas aquilo que nós necessitamos, Pai, para a edificação da nossa vida espiritual contigo. Tu conheces as nossas necessidades mais urgentes, Senhor. Ouve o gemido do nosso coração. Ouve aquele que está, Senhor Deus, chorando por ti. Aquele que nessa noite chegou aqui só pela graça, Senhor. Aquele que nessa noite disse: Senhor, eu vou porque eu quero o meu milagre, Senhor. Aquele que nessa noite entrou por essas portas com tanto problema em casa, na família, problema financeiro, problema de saúde, mas ele disse: eu vou porque lá eu sei que Deus pode operar um milagre na minha vida. Ó Deus, a todos estes que estão aqui ouvindo também, Pai, e que ouvirão a ministração da tua santa palavra nessa noite, eu convido o Senhor a passear no nosso meio e a ministrar sobre cada mente, cada coração, o teu toque, Pai, de forma que todos saiam daqui com aquela certeza: eu ouvi a voz de Deus, eu senti a presença de Deus. Fala conosco, meu Pai. Das palavras da minha boca e meditar no meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Em nome de Jesus, pedimos, te agradecendo. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, esta é um texto intitulado como hino de louvor a Deus. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 33 ao 36 que nós lemos, inicia-se dizendo, Paulo escrevendo, falando sobre essa profundidade da riqueza. E ele diz: qual a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, quando Paulo estava ali na cidade de Corinto. E esse texto que nós lemos, ele funciona exatamente como esse hino de louvor ao nosso Deus. Essa doxologia, quer dizer exatamente isso. A forma de adoração ou de louvor dirigido a Deus. Neste texto, o apóstolo Paulo ele ensina que diante da soberania
mistérios de Deus, o conhecimento intelectual deve resultar em adoração, humildade e reconhecimento de que o Senhor, Ele é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Amém? É o alfa e o ômega, é o começo e é o fim. Tudo começou com Deus. Amém? Deus está no controle. Apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está vendo tudo. Ele sabe o porquê de todas as coisas. O final termina com Deus também, controlando tudo. Há momentos, irmãos, nas nossas vidas, que precisamos ler, ouvir e meditar sobre versículos como esse. E entender exatamente o porquê dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós, pastores, líderes, nós precisamos não só meditar, como precisamos, irmãos, procurar produzir crentes que verdadeiramente apreciem a palavra de Deus, crentes que verdadeiramente apreciem e possa viver esse mistério dessa palavra que cura, que liberta, que transforma, que salva o homem e que leva para os céus. As igrejas, elas precisam se dedicar, irmão, a conhecer mais da soberania, desse mistério de Deus. Nós sabemos que jamais vamos compreender ou entender totalmente a mente do Senhor. Mas precisamos sim nos dedicar a viver uma vida na sua presença. Amém, irmão? Sabemos que é quase impossível, irmão, sermos um adorador de Deus se não tivermos essa comunhão com Deus. Se você não tem, irmãos, esse Deus Criador de todas as coisas em seu coração, a sua adoração, ela não sobe, ela é fria. Por isso, Paulo fala exatamente sobre essa profundidade das riquezas. Ele fala tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos sentir esse mistério. Aleluia. Precisamos sentir essa presença. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo que estará aqui nessa noite no nosso meio, ministrando na sua mente, no seu coração e fazendo você refletir, aleluia, sobre a sua vida inteira com Ele. Aleluia. Esse mistério que é insondável, é complexo, irmãos, porque nós não podemos muitas vezes entender exatamente aquilo que Deus está fazendo. Amém? Mas o apóstolo Paulo, através desse texto, ele quer nos ensinar sobre essa profundidade do caráter de Deus que não tem fim, é eterno. Nós, homens, somos limitados, nós, homens, somos pecadores, vivemos uma vida muitas vezes que não agrada a Deus, não agrada a Deus, mas Deus nos ama, nos recebe, nos trata com carinho, com amor,
nos prepara para viver uma vida que para muitas pessoas não tinha jeito, mas para Deus você tem jeito, amém? Você é descendente dele, você é criatura, você é filho, você é filha dele, aleluia. Não podemos fazer muitas coisas porque somos limitados. Porque para Deus, irmãos, não é impossível. As impossibilidades, elas são nossas. Por isso, nós podemos ver exatamente que o propósito de Deus, irmãos, ele ultrapassa a nossa lógica humana. E aí nós ficamos dizendo, como é que pode? Ou como é que pode? Como é que Deus pegou aquele camarada tão levantado? E hoje ele está curado, ele está dando testemunho na igreja, está vivendo uma vida nova. Como é que Deus, irmãos, pegou aquela mulher que não tinha honra e que hoje é um vaso na presença do Senhor? Aleluia. É isso que Paulo está querendo nos ensinar, irmãos, que há uma profundidade do caráter de Deus que não tem fim. Aleluia. Que ultrapassa a nossa lógica humana. Muitas vezes não entendemos o porquê de certas coisas. Não entendemos porque algumas situações nos acontecem. Mas é nesse momento que Deus chega e diz: meu filho, minha filha, você não precisa compreender, você não precisa entender, você precisa confiar em mim. Amém? Você precisa confiar em mim. Aleluia. E assim, irmãos, precisamos aceitar que não temos essa capacidade de compreender totalmente a mente de Deus, mas podemos confiar, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para vocês. Amém, queridos? Para Deus não há nada impossível. Não há nada que você precise que Deus não possa mudar. Deus conhece todas as coisas, em todos os tempos, que seja passado, futuro, Ele conhece. Aleluia. Ele conhece a mim. Ele conhece você. Ele conhece todos os milhões e milhões de pessoas que existem em todas as nações do mundo. Deus conhece a necessidade de cada um. Aleluia. Deus, ele é insondável. E o versículo 33, ele fala isso. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso é a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. Suas decisões, seus métodos, vai muito além da nossa compreensão. Amém? É por isso que a palavra, ali no verso 34, vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém, irmão. Amém? E o verso 35 vai dizer: quem primeiro deu para que ele recompense? A resposta também é: ninguém. Ninguém. Deus é soberano, querido. Deus é dono de tudo.
Amém? Eu não sei o que você está esperando de Deus. Mas eu falo isso porque normalmente a gente está sempre esperando algo de Deus. A gente está sempre pedindo algo para Deus. Sim ou não? Sim. Por isso, eu quero dizer para você que Deus é soberano. E que você continue esperando. Que você continue orando. Que as promessas do Senhor, elas se cumpram. Elas irão se cumprir na tua vida. Amém? Deus é soberano e Ele faz como Ele quer, com quem quer e quando quer. Deus, Ele não deve nada a ninguém. Amém? Tudo é dele. Tudo é dele. Só que a gente precisa entender. Já que Deus não deve nada para ninguém, nós devemos tudo a Ele. Entendeu, irmão? Devemos tudo a Ele. E por isso devemos nos curvar diante do seu poder e da sua glória e abrir a nossa boca, glorificando a Deus, dizendo: Deus, eu quero, eu preciso, tu podes, mas Senhor, eu só quero se for a tua vontade na minha vida, porque aquilo que vem de Deus é bênção. Amém? Queira sim coisas boas, queira sim prosperidade, queira sim tudo de bom aqui na terra, mas coloque diante de Deus, para que tudo isso venha a ser bênção na sua vida. Eu não sei se você percebeu essa mensagem, mas tudo, irmão, aqui é sobre Deus. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro do universo. A gente precisa glorificar a Deus. Aleluia. Tudo é para a glória dele. Amém, queridos? Isso significa que tudo existe para os seus propósitos. E é verdade. Deus não faz nada por acaso. Ei, Deus está falando. Ele não faz nada por acaso. A sua vida não é um acaso. Tudo foi planejado por Deus. Deus está no controle. Ele tem um propósito, ele tem um plano na tua vida. Foi assim desde o início. Aleluia. Tudo, irmãos, existe para os seus propósitos. A nossa vida existe para louvar e adorar a Deus. Aleluia. É para a glória dele. Porque quando nós, irmãos, vivemos essa vida de obediência à sua vontade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e adoram e louvam e glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Todas as coisas, amém? Todas, sem exceção, cooperam para o bem daquele que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Olha, querido, essa noite é um convite do Senhor, mostrando a você que Ele é o centro de tudo, e que você deve viver a sua vida para Ele. Você deve viver a sua vida para Ele, e é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Precisamos perguntar a Deus a partir de agora, nesse momento, que você que está aqui na igreja,
assistindo através da internet, do YouTube, você precisa, a partir desse momento, perguntar a Deus, o que é que eu posso fazer para alegrar o teu coração? Deus, o que eu posso fazer para te servir melhor? Amém, irmãos? Deus, o que é que eu preciso fazer para agradar o teu coração? Aleluia. O salmista diz que se alegrarmos o coração de Deus, se agradarmos a Ele, as demais coisas, Ele realizará o desejo do nosso coração. Amém? Deus, Ele tinha um plano perfeito para nossas vidas. Enviou Jesus, seu Filho. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ali no capítulo 2, a partir do versículo 9, ele vai dizer: por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Essa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, ministrando em cada coração. E eu convido você a sair daqui hoje aprendendo a ser mais humilde. Que você saia daqui abandonando a sua autossuficiência, a sua soberba, e deixe essas coisas de querer aquilo que Deus não quer para a sua vida. Não barganhe contra Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, aí eu faço. Estão dizendo: se o Senhor me der, aí eu faço. Não coloque Deus no canto da parede, irmãos. Simplesmente diga: Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu peço, do que eu preciso. Deus, ajuda-me a viver uma vida digna nessa terra, até o dia da Tua volta, Senhor, até o dia da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Deus te chama para seguir, Deus te chama para servir por amor, por gratidão, por todos os benefícios que Ele já tem te concedido. Que Deus abençoe e ilumine a sua mente nessa noite, e saia daqui com esse sentimento de que ouviu a palavra de Deus e de que Ele falou ao seu coração. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos porque ouvimos a Tua voz nessa noite e sabemos que Tu és sobre tudo e sobre tudo, e que nenhum dos Teus planos nas nossas vidas serão frustrados. Assim oramos, Pai, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe.